o senhor. Só que antes de começar com o questionário, eu gostaria de lhe passar a palavra e pedir que se apresente e conte um pouco sobre você. Boa tarde, Ellen. Boa tarde a todos vocês aqui convidados, todos que fazem o podcast Vozes que Inspiram. Eu começo parabenizando todos vocês por essa brilhante ideia de, neste mês de novembro, dedicar este dia para discutir, questionar, conscientizar sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Eu me chamo Francisco de Assis Lucena, mas pouca gente me conhece por esse nome, né? Assim como o entrevistado anterior falou. Pelo nome, só mamãe, que já se foi, e o carteiro. Né? O carteiro me chama pelo nome. Mas eu sou conhecido por negreiro, na infância, adolescência, e depois de um certo tempo tornei-me o professor negreiro. E é com enorme satisfação que eu estou aqui à disposição de vocês para quaisquer perguntas que queiram fazer. Você pode começar contando um pouco sobre sua história? Onde nasceu, como foi sua infância e o que te inspirou a seguir na área da educação? Eu nasci lá no Pombalzinho. Minha infância foi praticamente lá. Claro, na cidade de Coremas. Eu fui criado, tive uma infância difícil, que eu fui criado praticamente sem pai. Né? Papai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. A mamãe ficou viúva, sem emprego, sem casa para morar, sem casa própria. Né? Então ela se defendia como podia. Naquela época ela fazia de tudo um pouco. Então ela foi gari, ela lavava roupa, né? Depois ela colocou uma banquinha na feira, e eu, como filho mais velho, eu sempre ajudava. Eu conto que aos 6 anos de idade, minha mãe ia lavar roupa lá onde hoje é o Diogão. Não existia lavanderia pública, nem ninguém tinha água encanada em casa, era chafariz. Vocês, se talvez pesquisarem o que seria um chafariz, é uma torneira pública, onde as pessoas vão lá, com balde, enche d'água, uma lata d'água e levam para casa. Não tinha água encanada, muito menos energia. Então minha mãe ia lavar roupa lá no rio, onde é o Diogão ali, passa um rio ali por trás, e eu com 6 anos de idade já ajudava minha mãe, levando uma trouxa de roupa na cabeça. Por isso que eu não cresci. Tanto carregar peso na cabeça, eu fiquei desse tamanho. Quando você percebeu que queria ser professor de matemática? Bom, primeiro, ainda na pergunta anterior, né, que você fala sobre entrar na área da educação, a gente durante a infância e adolescência não pensa muito, né? O sonho de todo filho de pobre é se formar. Em que? Não sei. Eu queria me formar, eu tinha esse sonho de terminar um curso superior, de ter um emprego digno, né? Então esse era o sonho. A opção pela educação e por matemática veio bem depois. Eu estava conversando agora com Nova, né? Professora de matemática, ela perguntando a respeito da questão da vocação de matemática. Você era bom em matemática? Não. Meus alunos ficam passos quando eu digo que não, eu não era bom em matemática. Eu era bom em português. Minhas melhores notas sempre foram em português. Eu fui aluno dessa escola, me emocionei quando entrei aqui, que aí eu me vi criança correndo aqui nesses corredores, jogando bola no pátio. E a segunda emoção foi, ao adentrar aqui, ver ali na porta a pessoa homenageada, Dona Lourdete, que foi minha professora, né? E muito me incentivou na questão das artes. Eu estudei aqui até o 3º ano, a 3ª série, e a 4ª série eu fui estudar lá em Arnaldo. Era um professor cadeirante que tinha aqui, e ele me convidou, ele preparava muito bem para o fundamental, que seria o Fundamental 2, que era a 5ª série, que já era na escola aqui ao lado, que antes era Dom Mata. Só que para a gente estudar ali, tem que fazer primeiro um teste. E eu fiz o teste, e a minha melhor nota dos alunos daquela época foi a minha, em português. E aí eu comecei a estudar, fiz a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série nessa escola aqui ao lado, que é onde hoje funciona o Colégio de Curso Santa Rita de Cássia. Quanto à decisão para a matemática, veio bem depois, que eu conto posteriormente. Alguém na sua trajetória que te motivou ou inspirou a seguir esse caminho? De início, não. Agora, quanto à questão de decidir em fazer matemática, como eu já disse, eu não era bom em matemática, eu fui morar em Campina Grande, achando que lá em Campina Grande eu tinha uma tia que morava lá. Então eu mandei uma carta para ela pedindo para ir morar na casa dela e estudar. Porque aqui em Coremas não tinha o científico, que tinha o técnico e o pedagógico.
que não preparava tão bem para o vestibular. Era um curso profissionalizante. Eu mandei uma carta para ela, pedindo para ir morar lá. Ela não disse sim nem não, porém disse que tinha 7 filhos. Imagina, 7 filhos com ela e o esposo 9. Era um salário mínimo que entrava naquela casa. E aí eu li e reli. Não era a resposta que eu queria, né? Eu queria, venha meu sobrinho, será um prazer recebê-lo. Mas como em nenhum momento eu li a palavra não, eu entendi como sim. E fui. E naquela época, para a gente ir daqui para Campina Grande, a gente subia no carro de peixe que transportava peixe para lá, a gente era o nosso ônibus da época, era o caminhão de peixe. Imagine você ir daqui para Campina Grande no caminhão de peixe, em cima da carga, o cheiro que ficava impregnado durante uma semana. Mas fui para casa da minha tia. E lá estudei os 3 anos, né, do ensino médio. E quando foi para fazer o vestibular, eu queria fazer veterinária. Porém, veterinária só tinha em Patos. Eu morava em Campinas e já trabalhava. Então era inviável para mim. Aí pensei em engenharia civil. Mas engenharia civil era na Universidade Federal e era durante o dia. E eu não podia estudar durante o dia porque eu trabalhava. E aí um colega meu de classe e de trabalho disse, negão, vamos fazer para matemática? Eu digo, mas como se eu não sou bom para matemática? Ele disse, só assim a gente aprende. Aí nós fizemos para matemática. Ele não passou e eu passei. Aí daí tive que estudar, senão não saía, né? Não, ou estuda, então não termina. Aí foi quando eu comecei a me dedicar à matemática. Como é para você ser uma pessoa negra atuando na área da educação? E mais especificamente no ensino da matemática? Bom, para falar sobre esse assunto, é preciso relatar algumas coisas do passado que de certa forma nos fere, nos magoa. Mas a gente não pode esquecer. A gente tem que estar sempre, levar isso em mente, e eu passo isso para os meus alunos, para minhas filhas. Não é fácil. Não foi fácil. Na minha infância e adolescência, por exemplo, eu fui convidado para trabalhar num comércio aqui, claro que eu vou ter que omitir o nome, e juntamente comigo mais 2 rapazes, 2 adolescentes, foram convidados para trabalhar lá também. Ganhando o mesmo salário, 35, não sei a moeda da época. Eu ia 5 horas da manhã, e o trabalho pesado era o meu. Ia 5 horas da manhã para poder abastecer os caixões. Naquele tempo, os legumes, cereais eram vendidos a granel, era por litro. Não é como hoje, já pega o pacotinho pronto, né? Então tinha uns caixões lá, eu tinha que encher o caixão de feijão, outro de farinha, outro de arroz para vender no quilo. E os outros 2, que não tinham essa pele, chegavam 2 horas depois. Chegavam 7 da manhã. Ou seja, eu trabalhava 2 horas a mais todo dia. Eu era o primeiro a chegar e era o último a sair ganhando o mesmo salário. Os outros 2, que tinham uma pele clara, trabalhavam no balcão. E eu trabalhava no pesado. Era eu quem enchia os caixões, eu era quem ia deixar as feiras na cabeça ou no carro de mão. Então esse serviço pesado era para mim. Aí fica a pergunta, é porque eu era negro, porque eu era pobre, ou as 2 coisas ao mesmo tempo? Eu respondo, as 2 coisas. Esse apelido de negreiro, hoje, seria bullying, a intenção foi essa. Quando meus colegas me colocaram esse apelido, a intenção era tirar onda. Só que eu, sabiamente, adotei, achei bonito o apelido e adotei. Ou seja, eu não achava ruim quando me chamava de negreiro. Eu atendia. Negreiro é um nome tão bonito, uma coisa que rima com guerreiro, com dinheiro. Adotei negreiro, então não pegou. Não sofri bullying por conta disso, porque eu adotei o negreiro. Mas se eu achasse ruim ainda hoje, certamente tinha gente daquela época me aperreando. Você já enfrentou situações de preconceito ou racismo na sua trajetória acadêmica ou profissional? Como lidou com elas? Sim. Na vida profissional, antes de me tornar profissional, havia preconceito. Tinha que começar pelas namoradas, né? Eu gosto de contar essa história, e claro, tem que omitir o nome dos personagens. Mas o que? Você namorar com aquele negro, né? E as bichinhas simplesmente acabavam o namoro com medo do pai ou da mãe. Eu não tinha condições de assumir o namoro, né? Não tinha um pau para dar no gato. Então, tinha que desafogar minhas mágoas com meu companheiro ali, o violão. Mas o interessante é que uma dessas mães, que não queria o namoro do negão com a filha branca, tornou-se um dia minha funcionária.
E a babada era grande. Até que uma filha dela um dia chamou ela a atenção. Disse, a senhora nem fica nem vermelha, essa babada todinha com o negão, que a senhora um dia não aceitou como genro. Aquela história, né, Chachel? A vida dá muitas voltas. Eu passei por isso. Que importância você vem representar a população negra dentro da escola e da sala de aula? Não entendi. Que importância você vem representar a população negra dentro da escola e da sala de aula? É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade, porém, eu me cito como exemplo de superação. Quando eu falei que negreiro rima com guerreiro, eu me considero esse guerreiro. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, nosso primeiro livro chamava-se Carta de ABC, não era Chachel, que era da minha época, Carta de ABC. Aí imagine vocês, o primeiro dia que eu fui para a escola, alguém teve que me presentear com a Carta de ABC, porque mamãe não tinha condições de comprar. E daí pensar que aquele neguinho, com 5 anos de idade, quando eu comecei a estudar, 4 anos e pouco, que não tinha uma carta de ABC, não tinha um caderno, não tinha um lápis, chegar onde eu cheguei. Então, é esse texto que vocês deram a esse evento, vozes que inspiram, história que nos inspiram, cabe a mim, modéstia à parte. Eu sou essa pessoa. E quando eu vejo as escolas hoje tão aparelhadas como são esta escola que eu estudei, que eu vejo a riqueza da merenda, que é hoje, eu vejo o amarelinho transportando vocês para aqui e depois para casa. Salas climatizadas. Quando a escola é mais pobre, tem um ventilador. Na nossa época não tinha nada disso. E nem sempre tinha merenda. Aí eu observo hoje a facilidade que vocês têm para estudar, tudo nas mãos, livros. A gente tinha que comprar livro, era tudo comprado. Ou vocês têm livro, caderno, lápis, quem podia, exato. É tudo fácil. Então, vocês põem isso na cabeça. Se negreiro conseguiu, eu consigo muito mais. Porque hoje eu estou na época das facilidades. Quem diria que Curemas, dentro de Curemas hoje teria universidade? Você pode terminar uma graduação dentro de Curemas, uma pós-graduação dentro de Curemas. Na nossa época não, a gente terminava a 4ª série e a partir da 5ª série já era pago. Não tinha escola pública. Essa escola só era até a 4ª série. Então para ir para a escola vizinha tinha que pagar. Negreiro, como é que você pagava? O sorteio disse que não tinha condição de comprar nem a carta de ABC. Foi favores dos outros. Durante os 4 anos que eu estudei aqui, era alguém que bancava, alguém que ajudava. Depois, já na 7ª, 8ª série, eu comecei a trabalhar ativamente. Lavava carro. Pastorava o cartaz do cinema. Aqui tinha cinema e tinha um cartaz pregado lá na praça. Eu ficava lá pastorando o dia todinho nas férias, para o pessoal não rasgar. Trabalhei nesse comércio, depois trabalhei mais 2 comércios, fui garçom, para poder ajudar na mensalidade da escola. E lá em Campina Grande tive que me virar também. Trabalhar, porque eu não queria voltar para Curemas sem ser formado. E um dos momentos difíceis da minha vida, eu pensei até em desistir. Mas aí se eu desistisse, eu não vim para cá, eu ia para São Paulo. De lá eu já tinha mandado uma carta para meu irmão que lá morava. Eu digo, se não der para mim aqui, eu vou embora para São Paulo. Mas até que Deus sempre mandou anjos na minha vida, eu tive N anjos, que de vários períodos da minha vida me ajudaram até eu chegar onde cheguei. Hoje eu posso dizer que sou realizado, plenamente, em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, enfim. Tenho 2 filhas, já concluíram, já são formadas, já estão empregadas, eu já não tenho mais despesa com elas, então estou realizado. A matemática era difícil para mim também, conforme eu já disse. Então, se ela era difícil para mim, eu entendo a dificuldade dos alunos e começo a arranjar, a procurar outras metodologias de ensino. Eu estudei no ensino tradicional. Eu comecei a estudar na palmatória. Lá na escola particular, tinha palmatória. A professora fazia a pergunta, você não soube responder, abra a mão. E tome peia. Era na peia mesmo.
Eu só apanhei uma vez. Sempre tive medo de pé. Então eu apanhei uma vez, aí comecei a estudar mais ainda, e era um dos melhores da sala na época. Então eu comecei a procurar também desenvolver metodologias que facilitassem o aprendizado do aluno. Então hoje eu trabalho matemática com música. Quem estava falando agora que conheceu o meu trabalho estudando em Pinhacó. Na época, no ano 2000, eu acho, 2000, 2001, eu lancei um CD com 10 paródias matemáticas, 10 aulas de matemáticas cantadas. E trabalho essas paródias em sala de aula. E depois de muito tempo eu percebi que alguns alunos não cantavam. Eu digo, a música ainda não é o ideal. Porque tem aluno que não canta, não abre minha boca, é desafinado e tem vergonha, então eu não consegui atingir toda a população estudantil. Então o que é que eu fiz? Eu passei a trabalhar também poesias. Eu tenho um cordel aí de matemática com algumas fórmulas matemáticas em forma de poesia. E a minha dissertação de mestrado é trabalhando exatamente matemática e poesia. Matemática, poesia e paródias. E aí eu tenho uma série de obras que eu trouxe ali na bolsa, depois eu mostro para vocês, pelo menos as capas, de uma série de contribuições que a gente tem em vários livros de poesia. Não só de matemática, mas poesia regional. E assim eu estou conseguindo. Ainda ontem eu estava lá em São Bentinho, me convidaram para ministrar um aulão de revisão para o Enem, e a gente levou a paródia e levou a poesia para a sala de aula, e os alunos, tem um testemunho da nossa psicóloga, disse que adoraram, né? Você acredita que o ensino da matemática pode também ser uma forma de promover igualdade e empoderamento? Como? O ensino da matemática, eu costumo dizer que a matemática ela faz parte da nossa vida. E não é ficção, é pura verdade. O nosso corpo é uma máquina de calcular. Quanto tempo a gente passa no ventre materno? Oi? 9 meses. 9 meses é a medida de tempo. Tempo é matemática. Se você está no ventre e resolve sair antes, é um problema, né? Tem que fazer um parto cesariano, né? E se passar dos 9 é outro problema. O problema é um termo matemático. Né? Problema é um termo matemático. Você, ao atravessar a rua, você calcula. Seu corpo calcula. Calcula o que? A largura da rua. A distância de uma margem a outra. Aí, de repente, vem um carro. Aí a máquina de calcular volta a fazer um cálculo. Distância, velocidade. Qual a distância do carro? Você não se dá conta disso. Mas seu corpo está calculando. Qual a distância que o carro vem? Qual a velocidade que o carro vem? Qual a distância do outro lado da rua? Qual o tamanho das minhas pernas? Qual o tamanho do passo que eu devo dar para atravessar a rua? Ou não? Atravesso ou espero? Dá para atravessar andando ou tem que atravessar correndo? Então, o corpo está sempre calculando para poder lhe dar um direcionamento. Então, a matemática é vida. A matemática é vida. As donas de casa usam matemática todos os dias para fazer a comida. Está lá André, o esposo e 2 filhas. Então, a quantidade de feijão e arroz é tal. Mas se receber convidados, não é, Sandra? Cadê Sandra? Aí tem que... Nilda também, né? Quando recebe convidados, aí tem que aumentar a quantidade de feijão, a quantidade de arroz, a galinha, o peixe. Isso é matemática, isso é proporção. Existe alguma figura histórica negra na área da ciência ou matemática que você admira e costuma citar para os alunos? Eu admirava porque eu admiro, né? Já faleceu, mas, enfim. Eu tive um professor na universidade, o professor Hamilton, que o cara era fantástico. O cara, eu gostava muito, muito de Hamilton. Eu até brincava com ele, eu dizia, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Agora, porém, tinha outro, que eu gostava mais ainda, que esse não era negro como eu, que esse eu me inspirei na questão da didática, da metodologia, da maneira de controlar a turma, professor Urânio das Neves, de saudosa memória. Qual foi o momento mais marcante da sua carreira como professor? Eu tive vários momentos, mas o que marca mais em mim, a minha carreira de professor, é encontrar com pessoas como Jean Clésio, como Nilda, como Sandra, como Flávia, tia Joelma, Maria José, a psicóloga, Andréia, né? E as declarações que fazem em relação a mim como profissional, enquanto
alunos, né? Isso me envaidece, me emociona. Envaidece de fato, né? A gente vê tantos profissionais bons que estão soltos por aí, em Coremas, em Aguiar, onde trabalhei durante 32 anos, em Cajazeirinhas. E só para salientar, em Aguiar, eu recebi o título de cidadão otorgado pela Câmara Municipal e em Cajazeirinhas também. Então, por que esse reconhecimento? Porque eu sou professor. Eu não fiz outra coisa lá, não ministrar aulas. Então, isso para mim é motivo realmente de orgulho e satisfação. Não só a escola, mas a sociedade como um todo, né? É um reconhecimento tardio, porém é um reconhecimento. Muitos avanços já foram dados em relação à questão da negritude, em questão ao problema do negro, não só do negro, mas das minorias, que mesmo sendo maiorias em quantidade, é minoria em representação, né? O Brasil é um país onde a maioria não é ariana, né? É miscigenado. Então tem negros, tem amarelos, as minorias, né? Tem ciganos, né? Tem o quê? As mulheres, que também são minorias na representação. A população é maioria feminina, mas na representação as mulheres são minorias. Mas é um passo que já foi dado e cabe a nós, afrodescendentes, não deixar passar em branco esta data, né? Está sempre cobrando mais e mais, porque são direitos, né? São direitos nossos, direitos adquiridos. É resgatar a história e mostrar para vocês mais jovens a contribuição que a população negra trouxe para esse país. E aí tem N contribuições, a começar pela cultura, até pelas religiões afro, pela culinária, pela dança, né? Pela música, enfim. Que tipo de mudanças você gostaria de ver no sistema educacional para torná-lo mais inclusivo e antirracista? Eu não diria mudança, né? Um grande passo já foi dado. E como eu disse agora, é não retroceder. É não retroceder. O passo já foi dado, que continue e que a gente seja levado também para as discussões de base. Que não se tome decisões de cima para baixo, do Planalto para cá, ou de João Pessoa para cá, mas daqui para lá. Que a população seja consultada nas suas bases, os quilombolas, né? Para saber quais as necessidades básicas que a comunidade necessita, leva-se para lá e de lá formula-se a lei. E nunca de lá para cá. Mas já é um avanço. A começar pelas cotas, que tem gente que é contra. O ano passado eu fui convidado para debater sobre esse momento e alguém falou sobre as cotas. E eu percebi a insatisfação de alguém da plateia. E eu fiz a seguinte comparação. Independente da cor, da raça, você é um trabalhador seletista. Você trabalha na empresa, carteira assinada. Recebe seu pagamento todo mês, em dias. É justo? Claro que é justo. Né? Você recebe todo mês. Porém, quando chega em dezembro, você recebe mais um salário. Né? O ano tem 12 meses, mas você recebe 13. Recebe o quê? O 13º salário. Né? E mais um terço de férias. É justo? É justo. Se um dia você trabalhar 5, 10 anos e o patrão mandar você embora, você ainda recebe mais uma quantia. Você recebe um fundo de garantia por tempo de serviço. É justo? É justo. Você recebe também um salário de desemprego. Enquanto você não arruma outro emprego, você tem direito de salário de desemprego. É justo? É. Agora imaginemos você estar lá na sua casa, lá do outro lado do continente, da sua aldeia, aporta um navio lá no seu setor, e aí dezenas, centenas de homens fortes pegam você na marra, lhe amarra, lhe coloca no porão do navio e traz você para o Brasil para lhe vender como animal. Onde você até é ferrado como animal, ferrado. Aí vende você, você vai trabalhar duramente para a quem você foi vendido, para receber em troca apenas pão, água e chicote no lombo. Durante anos, anos, anos e anos.
Aí depois de um certo tempo alguém tem uma ideia de resgatar essa história e dizendo, peraí, aqueles que apanharam, aqueles que sofreram, aqueles que foram mortos, torturados, não pode mais ser feito nada por eles. Mas os descendentes deles, sim, a gente não tem direito à herança? Né? Se meu pai e minha mãe tiver uma fazenda, N casas, e quando morrer eu não tenho direito àquela herança? É porque aqui eu negro não vou ter direito à herança dos ancestrais. Aí é onde entra as cotas. Aquilo que lhe foi tirado naquela época do seu pai, do sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, então agora a gente vai devolver para vocês têm direito. Então a cota é legítima, sim, a cota é justa, sim. E quem for contra a cota, vamos conversar, vamos debater. Que mensagem você deixaria para estudantes negros e negras que sonham em ser professores ou cientistas? Olhe para a história do negreiro. Na verdade, não desistir jamais. Não desistir jamais. Eu, enquanto professor, felizmente, graças a Deus, eu fui agraciado em poder fazer com que alguns alunos desistissem de desistir. Eu trabalhei um tempo lá na Escola do Cabo Branco e eu soube de um aluno que ia desistir. E eu pedi para que ele fosse... Quem mora perto dele? Peça aí para vir aqui amanhã conversar comigo. Isso é um caso só, mas além desse tiveram N casos. E ele foi. E aí ele contou o problema dele, né? Porque estava querendo desistir. Aí ele contou o problema dele. E eu permaneci em silêncio, não contei nada. Passou uns 5 minutos de silêncio. Aí ele olhou para mim e disse, e aí? Eu disse, não, e aí, digo eu, e aí? Cadê o problema? Eu acabei de contar para o senhor. Eu digo, isso é problema? É. Não, meu filho, problema é isso. Aí contei um pouco da minha vida na época que eu tinha a idade dele. E eu contei as lágrimas descendo. Meu filho, você não tem problema. O problema teve essa pessoa que lhe contou essa história. Isso aqui fui eu que passei por isso. E veja onde estou. O aluno voltou a estudar. Esse foi apenas um caso, mas tiveram N casos nesse sentido. Eu sei que nessa idade de vocês ainda são frágeis. E essa geração principalmente, né? É frágil, então qualquer coisinha lhe aflige. Vocês não têm estrutura que a gente tinha, né, Chachel? Para enfrentar certos problemas. Vocês não têm. Mas é preciso que algum adulto mais experiente, se aproxime e converse. E aí você volta a trilhar o caminho do bem. Chachel contou uma história aqui do clube, onde ele disse que o padre disse, onde eu estiver, você não é negro. Onde eu entrar, você não é negro. Por que será que o padre disse isso? Porque ele sabia que o negro era discriminado nessa sociedade. Se vocês não sabem, aquele clube que está ali desmoronando, não entrava preto. Era proibido entrar preto. Não, nessa não. Em outras sim.